Eu queria só fazer um comentário aleatório, assim. Todo mundo aqui assiste Casimiro? Uhum. Não. Sim. Mais ou Velho, menos. se você... Assim, ele tem uma série que é Lancheiras. E aí, se você entrar no Instagram da mãe que grava os vídeos que ele reage às lancheiras, meu irmão, os comentários são as coisas mais maravilhosas do mundo, velho. Assim, é você assistir essa série e aí depois você vai ler os comentários e você vai passar horas rindo. Horas. Garanto pra você, com certeza. Era só isso mesmo. E aí, gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta, atrasados, porém nem tanto, para falar do fenômeno, né, do filme do Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. Eu ia falar De Volta para Casa. E a gente demorou, mas eu tenho certeza que o episódio vai ser legal. E quem tá aqui comigo hoje é Beto. Ai, meu Deus, eu desativei tudo que eu podia aqui. Mas, olá, amigos benditos e benditas. Que saudade de estar aqui com vocês. Diferente do Homem-Aranha, eu estou de volta nessa casa aqui, nesse podcast. Fazia tempo que eu não gravava. E é isso aí. Não foi uma cacaranha, mas foi massa. Beto nunca decepciona, né, velho? Quem tá aqui comigo também é Eric. Olá! Queria só dizer que Miles Morales é maior e melhor. Eu concordo totalmente. Quem também tá aqui é o pastorzinho do grupo, o Jael. Olá, gente, tudo bem? Finalmente vamos falar sobre o Miranha. E se você não lembra de ter ouvido falar mais do Tobey Maguire, é porque, na verdade, ele tinha largado a carreira de ator para ser um pastor na Igreja Batista e tá até lá discipulando a galera, tá? Meu Deus. Quem tirou isso, gente? Muito bom, Jean. Muito bom. Você é maravilhoso. Ontem foi que já tirou isso. Tá pior do que a fic de Lady Gaga quando interpreta um personagem. As fics de Lady Gaga são maravilhosas, né, gente? Tá pior do que Lady Gaga contando história quando interpreta um personagem. De onde foi que tu tirou isso? É porque é a roupa do pastor, gente. Vocês não lembram do negócio? Eu vi esse meme. O menino lá que pergunta pra ele se ele vai botar a fantasia ou se ele vai brigar com a roupa de pastor. Enfim, quem tá aqui comigo também, que já falou, inclusive, e que pelo som da voz vocês já sabem que vai acabar com toda a animação de Israel do Marvete, Rubinho. Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Mas, antes de mais nada, eu também sou Marvete, eu defendo a Marvel. Tá Calma. bom. Calma. Antes que seja cancelado de novo. De novo, né, no caso. Ainda mais. Mas é porque a gente tem que falar a verdade. O nosso compromisso é com a verdade. A gente é crente. Então a gente tem que falar a verdade. Se a Marvel não faz coisa que preste, a gente tem que falar que a Marvel não faz coisa que preste. Mas bora lá. Mas sério, Já foi cancelado. seria legal se desse pra colocar o áudio que eu mandei junto de Felipe assim que a gente termina de assistir o vídeo no grupo. Pra gente mega emocionado, tá ligado? E tipo, não, pô, tem coisa ruim pra falar assim do filme, não sei o que, mas você não quer escutar, tal. Quebrando a nossa vibe totalmente. Não tem Discord. Mas você vai falar isso mais pra frente. E aí? E aí, galera, estou aqui com o Israel, acabamos de sair da pré-estreia de Homem-Aranha. E é o seguinte, eu duvido Pedro Rubens falar mal desse filme no episódio do Bendito que vocês vão falar sobre isso. Não, duvido. Pedro, não tem como. Eu me recuso, se você começar a falar desse filme, eu me recuso a escutar o resto. Eu Não dá. vim esperando o pior e me surpreendi. Não tem como Não falar mal desse dá, filme. não dá. Não, mas olha, Israel, passaram alguns meses que a gente assistiu o filme, o fato é, a gente realmente sai do cinema emocionado, porque é uma grande experiência. Mas depois de um tempo, quando a poeira baixa, você consegue ver sim, várias outras coisas certeza. que, meu Deus do Eric, céu. eu te amo.
Não, Pois mas é fato, gente. É Esse ano, porque ali Pedro. no momento, Não posso falar muita coisa porque a gente tá num na podcast. intensidade do momento ali, sabe, velho? Cara, você vê aquelas coisas acontecendo e tal. Não tem como se emocionar. Tem como sim. Não, sim, Tem como obviamente. sim, porque eu já saí do cinema falando. Então, Ai, meu Deus. mas vamos lá. Enfim, Segue. o episódio hoje é sobre o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E pra quem já assistiu esse filme, eu vou tentar dar um resumo aqui sem spoiler, mas não tem como não dar spoiler, né? Acho que já tá liberado Pra quem spoiler, gente, lembra, nessa altura. É, como não. o filme... A gente já deu spoiler na abertura, velho. Pode mandar. Exato. Pra quem lembra do outro filme, do Homem-Aranha, esse filme, ele já começa com todas as consequências da identidade do Peter como Homem-Aranha ser divulgada. E o filme é justamente sobre tudo o que acontece sobre isso, inclusive pra ele, o como ele lida com isso, com a identidade dele sendo divulgada. E, do nada, ele resolve ir lá atrás do Doutor Estranho. Isso aí eu tô falando que tem no trailer, né? Ninguém pode dizer que eu tô dando spoiler. Mas ele vai atrás do Doutor Estranho, pro Doutor Estranho fazer um feitiço pra fazer com que todo mundo que conheceu ele, que sabe que ele é Homem-Aranha, se esqueça disso. Mas aí ele, na mesma hora, começa a voltar atrás e dizer, o Miles não, o MJ não, não sei quem não. Aí começa a tensão entre os brothers e o feitiço do Doutor Estranho dá errado. O filme é basicamente isso. O que vem depois a gente vai falando de acordo com o filme. Mas o que eu quero saber, como é que estava a expectativa de vocês? O que é que vocês acharam? Rubinho já começa aí quebrando a expectativa de todo mundo, botando fogo nesse negócio. Não, acho que Pedro tem que ser por último, não? Então tá, vai. Então tudo bem. Vamos começar com Israel, porque a gente vê a esperança nos olhos da criança. Depois é tudo... Não, gente, tipo, foi muito legal quando saiu o último trailer, que a gente ficou comentando, né, no grupo. E aí, tipo, tava todo mundo, né, dando os palpites lá, não sei o quê. E eu ciente que, velho, não é possível. Eles não vão colocar os 3 atores. Eles não vão fazer isso. Eu duvido muito. Se colocarem, vai ser uma pontinha ali, uma cenazinha rápida, não sei o quê. Mas tem os 3 atores. E isso só basta, entendeu? Isso já 10/10 do filme. Acabou, não tem como, é muito bom. Nossa, como já subiu de fácil, né? Só botar os 3 atores e tá bom, não precisava de mais nada. Preciso também falar de uma situação, já começando aqui, né? Que eu e Nicole me entenda, por favor, Nicole. Na hora que saiu os vazamentos do trailer, eu falei, véi, se esses caras colocarem o Matt Murdock nesse filme, eu vou gritar nessa sala. Igual uma menina histérica. E, gente, quando eu vi aquele homem, eu gritei. De um jeito. Israel, deixa eu te dizer um negócio. Tu tá passando vergonha. Porque a participação do Matt é vergonhosa. Não, gente, mas só de ver ele ali no universo, meu Deus do céu. Nesse sentido, eu não posso rir muito de Israel, porque eu gritei também. Desculpa. Não, gente, é sério. Ver aqui. Nossa. Na hora que eu vi lá a bengalazinha. Não, mas veja. Quando aparece a bengala, velho, eu gritei. Eu surtei. Comemorar com a aparição dele, comemorar com a primeira aparição dele, tá tudo bem, porque até então a gente não viu o filme todo, a gente não sabia até que ponto ele ia estar envolvido no filme, certo? Uhum. Então, assim, ele apareceu. Nossa, como o Pedro falou, realmente, depois você fica pensando assim, bem Não, pequeno. é puro fanservice. Eu entendo. É só, tipo, oficializar que ele é do universo agora e que ele abriu a porta pra ele voltar em várias outras formas, de outras vezes, enfim. Inclusive, saiu uma matéria ontem, acho que foi ontem ou foi hoje, dos produtores falando que tinham planejado muito mais cena com o Matt Murdock. Só que não foram permitidos usarem, assim, não acharam legal usar, porque ia tirar muito o foco da jornada do Homem-Aranha. Eles não queriam fazer isso. Ainda assim, era um filme do Homem-Aranha. E o filme ia ter 5 anos. Mas eles tinham mais cenas planejadas pra usar o Demolidor, só que aí, de última, preferiram não usar, entendeu? Tá bem, porque... Imagina, o filme do Homem-Aranha sempre foi criticado por não ser um filme de Homem-Aranha, por ser um filme do Tony Stark, por exemplo. E beleza, aí tacam um filme do Homem-Aranha com umas 500 participações e dão muito mais foco às outras participações.
que uma coisa boa desse filme foi justamente, mesmo tendo tantas outras participações, deu pra sacar muito bem que era um filme de fato, do Homem-Aranha, da jornada pessoal dele, entendeu? Não, e eu acho que isso a gente vai falar muito ao decorrer do episódio, né? Mas eu acho que eles conseguiram finalmente, né, consertar aquilo que eles estavam errando, que é isso que o Eric já falou. Todos os 2 filmes anteriores, você ficava mais empolgado, talvez, com os outros personagens do que com o próprio Homem-Aranha, né? Às vezes você não tinha o sentimento que ele era, de fato, o personagem principal daquela grande narrativa ali. E era, né, o grande problema do Homem-Aranha da Marvel, na minha opinião. Do MCU, na verdade, né? Certo falar. E eles fizeram de tudo para consertar tudo isso aí. Mas, basicamente, as minhas expectativas estavam muito altas, mas eu também estava tentando me controlar, assim, para não me decepcionar. Até depois daquelas diversas entrevistas que o Tom Holland deu, dizendo que os caras não iam aparecer, não sei o quê. E tá falando, velho, eles não vão atirar no próprio pé. E, assim, caras simplesmente fizeram uma ação de marketing. Isso a gente tem que elogiar, a gente tem que reconhecer o trabalho de marketing desses caras, porque, sinceramente, o hype que eles criaram em cima disso foi um negócio, assim, surreal. E eles estão ganhando dinheiro até hoje, com certeza. Até hoje o filme tá aqui no cinema, nos 2 cinemas daqui de João Pessoa, praticamente passando. Não sei quanto tempo depois. Arrecadou 1,6 bilhão até agora. 1,6 bilhão. 1 bilhão e Isso 600 tudo milhões. por causa do hype que os caras conseguiram criar com o marketing do filme. Então, enfim. Eu não criei muita expectativa não, porque, assim, eu vi os trailers e tudo mais, mas eu confesso que eu não tava esperando tanta coisa. Eu nem ia assistir na estreia, a verdade é essa. Eu fui arrastado por um casal de amigos assistir na estreia e gostei muito, mas eu realmente não tava com tanta expectativa. A verdade é assim, tem um bom tempo que eu não crio tantas expectativas assim sobre os filmes da Marvel, a verdade é essa. Eu sou mais, assim, todo mundo sabe que eu gosto da Marvel, não sou chega a ser Marvete, eu sou muito mais decenalta, mas dá pra ser os dois, tá? Na polarização aqui não. Mas faz um tempinho já que eu já não tinha tantos hypes assim pros filmes da Marvel. Não sei se de repente foi pela sequência de filmes que vinham lançando depois de Endgame, né, de Ultimato. Que eu achei, tipo, filmes muito bons. A Viúva Negra não chega a ser muito bom não, chega a ser só ok, pra mediano eu acho. Mas Shang-Chi eu achei legal. Eternos, a gente até falou um podcast aqui sobre eles também, que é temática boa, mas acho que nenhum desses chegou a me empolgar muito, assim, sabe? Aí eu confesso que, tipo, gosto dos outros filmes do Homem-Aranha, desses 2 da Marvel, né, de Tom Holland, os 2 primeiros. Não acho aquela coisa sensacional, gosto, e aí acho que eu também não tava já com tanta expectativa pra essas coisas, assim, sabe, do filme. Não sei, eu não consegui criar tanto hype, assim. Eu, mais uma vez, eu já falei, acho que no privado com vocês, com algumas pessoas no grupo, mas quero deixar claro aqui que meu Homem-Aranha preferido, não o filme, mas o meu Homem-Aranha preferido é o Andrew Garfield. Esse filme só me confirmou. Então, tipo... Nossa, obrigada por isso. E aí eu não, enfim, resumindo, eu não tava com tanta expectativa assim não, mas eu achei bom, que foi um fanservice muito bom, foi um filme que tinha, geral fala isso, né, todo mundo fala isso, mas eu vou ser um pouco repetitivo do que vocês já devem ter visto e ouvido de outros cantos. Acho que era um filme que tinha tudo pra dar muito, muito errado, e acabou que deu certo. Tem suas falhas? Tem suas conveniências de roteiro? Tem. No fim das contas, acabou dando certo, sabe? Tanto que tá batendo aí ainda recorde de bilheteria, né? Mas no geral, é positivo. Apesar das falhas, no geral, é bem positivo, sabe? E a sensação que dá depois desse filme agora é que, tipo, finalmente vai começar o Homem-Aranha, sabe? Assim, que agora vai começar de fato, sabe? Como eu já vi outras pessoas falando também, esses 3 primeiros filmes foram como se fosse uma introdução, e aí ele meio que vai começar do zero. E o filme dá a entender isso, né? Como se ele fosse começar do zero. Ele voltou a estacar zero e vai começar agora. E agora que sim, é o grande vem aí, né? E a gente não sabe exatamente o que é que vem aí. Olha, eu concordo 100% com esse rolê. Assim, eu não tava com muita expectativa, porque... Assim, eu sabia que a Marvel ia entregar um filme bom, assim, um filme satisfatório, mas eu tava com muito medo desse hype todo. E, tipo assim,
qualquer coisa que fosse levemente abaixo do hype estragar muita experiência de todo mundo, assim. Eu acho que se ele fosse qualquer coisinha menos bem feito do que ele foi na questão de como ele organizou o fanservice, ele não ia ser um filme tão aclamado, assim. Por mais que ele tenha ali as conveniências de roteiro, mas ele consegue lidar bem com o hype criado e com a quantidade de coisas que tá acontecendo ao mesmo tempo ali na tela, ao mesmo tempo que, pra mim, esse é o filme que, assim, ele não é o melhor filme do Homem-Aranha, também não é o melhor filme do Homem-Aranha no MCU, mas ele é o filme que consegue trabalhar melhor o Homem-Aranha como protagonista do filme dele. Então ele consegue... Caramba, Beto, tu não acha o melhor filme do Homem-Aranha no MCU? Cara, eu não acho, velho. Porque eu gosto muito do De Volta Pra Casa. Ah, o do Mistério. Eu acho Abutre? O do Não, também. é do Abutre. Do O do Mistério? Mistério é Não, longe eu de gosto- casa. É, o Mistério é longe de casa. mas eu Volta pra casa do Abutre. Eu prefiro do Abutre. Eu prefiro do Abutre. Porque eu acho que... Eu não sei se é o sentimento de nostalgia assim, se é ver o Homem-Aranha ali começando a se desenvolver e tal. Tem esse negócio legal. E como ele é apresentado assim, eu acho interessante também. Mas pra mim esse é o filme que você olha e aí, como os meninos me pontuaram, você fala, pronto, esse é um filme do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é o protagonista desse filme. Você, assim, tem a super empolgação pelos outros Homem-Aranha, mas assim, o Tom Holland, ele toma conta da narrativa dele ali. Ele protagoniza a parada. E aí, isso eu achei muito legal. E eu gostei, assim, que foi satisfeita a expectativa. Como diria o Érico Borgo, eu sou fã, eu quero service, me deram service, eu fiquei feliz. E eu saí do filme feliz. Foi até no podcast do Nerdcast, né, falando sobre o filme, que eles falaram que parece que o diretor do filme, acho que é o John Watts, né, o nome do cara, ele parece que ele tava ali com um caderninho, foi lá no Twitter, né, anotou tudo que a galera tava pedindo, jogou no filme e é isso, velho. Assim se fez o roteiro do filme. E assim, uma coisa que eu achei muito legal, e um elogio, assim, um baita elogio pra esse filme, é que o fanservice não é forçado. Tipo assim, eu não achei, pelo menos. Não forçado de, tipo assim, você olha e ele é esquisito de ver, porque você sabe que o cara só botou aquilo ali pra agradar. Uhum. Ele é natural, tipo assim, aconteceu a cena e foi isso aí. E você fica, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. E não, tipo, meu Deus, isso aconteceu. Eu tô entendendo, é verdade. Eu não criei expectativa pra esse filme nenhuma, porque, enfim, esses filmes de heróis, a gente sabe que os fãs criam toda essa expectativa, todo esse auê todo pra chegar no filme. E às vezes o filme nem é essas coisas todas, mas a galera quer, sei lá, sempre defender aquela coisa, né? Rubinho foi cancelado, mas ele teve motivo para as coisas que ele falou. Então, nesse filme, eu esperava algo desse tipo. Tipo, poderia ser bom, poderia. Mas eu não quis me encher de expectativa para chegar lá e ser um filme bem mais ou menos, que só fosse os fãs cegos dizendo que foi bom, mas que na verdade a gente sabe que não foi nada demais. E aí, também foi igual a Eric, não ia assistir no cinema. Uma semana antes foi que eu resolvi ir com uma amiga e acabou que eu realmente gostei do filme. O filme é muito bom. Também não é meu favorito. Não é meu favorito. É o meu favorito. Eu vou ser cancelada agora, provavelmente, porque, assim, depois desse filme apareceram várias pessoas fãs de Andrew Garfield, mas até então ninguém gostava, né, de Espetacular Homem-Aranha. Não sei por qual motivo, porque eu amo Espetacular Homem-Aranha. Tanto quanto o 2 principalmente. E pra mim os melhores são o Espetacular Homem-Aranha 2 e o primeiro Homem-Aranha de Tobey Maguire. Eu não sou muito fã do Homem-Aranha de Tom Holland. Eu gosto dele como ator, mas pra mim ele não é o melhor. Mas eu gostei desse filme, foi um filme legal e foi uma experiência massa de se assistir no cinema. Não sei se assistiria o filme de novo, e não sei se eu assistisse de novo teria a mesma emoção, teria a mesma empolgação. Eu acredito que não, porque eu acho que
o fator nostalgia, ele se intensifica mais com a surpresa do filme. Mas acho que depois que você já sabe do que acontece, acho que meio que perde a emoção do filme em boa parte. Mas gostei. Eu acho que é legal a gente falar né? disso do Andrew Garfield, se a gente tiver falar um pouco mais pra frente. Mas realmente foi um movimento muito louco, né, de se perceber. Eu, por exemplo, né, que sou mais novo do que todo mundo aqui, eu lembro de que, tipo, eu tinha assistido assim que tinha lançado o filme lá, ainda bem jovem e tal. E eu amava o filme do Andrew Garfield, eu amava o Homem-Aranha dele. Mas quando eu cresci e vim pra internet, parece que, véi, todo mundo odiava de uma maneira gigantesca esse filme. Eu ficava sem entender o porquê, né? Eu não sei se é porque eu era simplesmente fã do Homem-Aranha, então que me colocasse ali na frente eu ia gostar, porque eu gosto de ver o Homem-Aranha soltando teia e dane-se, entendeu? Ou se realmente eu que não tava usando meu senso crítico, sei lá o quê. Mas eu amava esse filme, eu gostava muito dele. E foi muito bom ver o Andrew Garfield de novo, tendo essa segunda chance. Pra mim, ele é sim o melhor Homem-Aranha. Mas talvez, pra mim, ele não são os melhores filmes, definitivamente. Os roteiros dos dois filmes pecam sim um pouco. E analisando, assim, vendo todos os três, eu acho que se eu fosse colocar entre, sei lá, os dois que eu menos gosto e os dois que eu mais gosto, estaria os dois que eu menos gosto. O segundo filme do Andrew Garfield e o terceiro do Tobey Maguire, e os que eu mais gosto esse agora, né, o último do Tom Holland, e o primeiro do Andrew Garfield, porque eu gosto muito, velho, de todo como o Homem-Aranha vai sendo apresentado, ali dele ganhando os poderes, da relação dele com o Tio Ben, da relação dele com a Gwen, que são o melhor casal disparado aí dos dois, a melhor dupla, na minha opinião, os que tem mais química. Eles são incríveis juntos, super, super fofos. Se vocês discordarem aí, problema de vocês. Mas eu acho que eles formam um casal incrível. E foi muito bom ver o Andrew Garfield tendo essa segunda chance. E ele se entregou por completo nesse segundo filme, né? Deu sangue. Eu acho, assim... eu gosto muito do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu boto muita fé, assim. Ele é meu preferido, porque eu gosto muito dele, assim. Mas meu filme preferido, eu acho que você tem que botar assim um top 1. E eu acho que tipo assim, tá com certeza no meu top 3 filmes de herói preferidos. É o Homem-Aranha 2, que é justamente o Homem-Aranha, o do Tobey Maguire, né? Que ele luta contra o Dr. Octopus. Esse filme é impecável, assim, pra mim é um dos melhores filmes de super-herói já feitos. Mas tem, assim, eu acho que cada saga dessa tem pontos muito bons e pontos muito zoados. E aí, se a gente for entrar aqui nessa conversa, bota coisa aí pra rolar. Eu gostei também muito porque eu achei que o Andrew Garfield ele foi muito vítima do roteiro dele, assim, porque ele é muito bom. Ele era um Homem-Aranha muito divertido, assim. Eu gostava dele, de assistir o filme dele, porque eu via, tipo assim, o Homem-Aranha dos quadrinhos que não para de falar durante uma luta e o cara, tipo assim, perde a paciência com ele, de tanto que ele tá falando e fica de saco cheio. Mas o roteiro não ajuda ele, assim, e aí fica meio zoado. Amém. Achei que as Nayaras Azevedo não iam me deixar falar. Vai me atrapalhar de novo, Israel. Vai lá, daqui a pouco eu escuto Israel. Então, eu gosto do filme. Assisti ele 2 vezes, inclusive 2 dias seguidos. Gosto bastante do filme. Eu saí da sala de cinema as 2 vezes. Eu saí, tipo assim, eu tinha chorado pra me acabar com o filme. Porque ele pega num ponto da nostalgia muito, muito específico pra mim. Eu tenho uma história muito específica com esse, inclusive o filme que Beto acabou de citar, que é o Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire com o Dr. Octopus. Eu lembro que eu fui assistir esse filme no cinema com meu pai, não assisti o filme, porque eu tive medo na primeira cena. Então, assim, tem uma história bem... É muito específica, foi muito certeiro pra mim trazer o Dr. Octopus, então...
Esse pra mim é um dos pontos altíssimos do filme, trazer os vilões de volta. Mas eu acho que o filme não é que ele se perca, mas é que ele tem tem tanta referência, tem tanto easter egg, ele tem tanto fanservice, que ele parece que se transforma num bolo de easter egg e não tem um roteiro. Porque se você tirar a nostalgia e se você tirar as referências que tem ali, o filme se torna mais do mesmo, se torna tipo um clichêzão que a gente já tá acostumado muito a ver. Então, assim, o meu problema é porque é um roteiro muito raso, se você tirar o efeito nostálgico da situação. É um roteiro que a gente já tá acostumado em ver em qualquer tipo de comédia romântica, em qualquer outro tipo qualquer outro tipo de filme que fala de ficção científica, a gente vai ver aquilo que o filme do Homem-Aranha fez e talvez até se brincar de uma forma muito mais aprofundada. Mas aí, obviamente, que teve a introdução de personagens, feito a participação de Matt Murdock, que eu já falei aqui, eu odiei. Por mais que eu ame o personagem, mas pra mim é uma participação muito medíocre para que o personagem merece. Tipo, velho, tava tendo aquele rolê todinho lá, Peter Parker lutando, deu errado o feitiço, os vilões chegaram, então, consequentemente, o processo continuou. E Peter Parker foi-se embora, morar com a tia May na casa do carinha lá, que eu acabei de esquecer o nome. Sim, e Matt Murdock, e o processo ficou aonde, gente? Pelo amor de Deus. E aí, fez o quê? Botasse o personagem lá, pelo menos pra dar uma movimentaçãozinha. Eu entendo que a ideia do filme é desenvolver o personagem do Homem-Aranha, e isso foi muito bem feito. Agora, eu concordo completamente com o que os meninos falaram, que esse finalmente é um filme de desenvolvimento do Homem-Aranha, do Tom Holland. Agora sim, o Homem-Aranha nasceu. Agora sim existe o Homem-Aranha. Aquela cena final, pra mim, é totalmente emblemática de que ali é o surgimento do Homem-Aranha do MCU. Antes disso, era qualquer outra coisa, menos o Homem-Aranha. E a participação dos outros dois Homens-Aranhas, pra mim, consolida muito não, né? É o que é o ponto-chave pra essa nostalgia. Não ficou jogado de forma aleatória, mesmo eu odiando a forma como eles apareceram, porque pra mim aquela cena é ridícula, é patética, eu senti vergonha quando eu vi. E algumas coisas os meninos falaram de que, tipo, alguns easter eggs, alguns services não foram forçados, velho. Tem coisa que eu achava absurda. Eu sentia vergonha, por exemplo, a conversa lá sobre a teia do Tobey Maguire. Gente, eu fiquei com muita vergonha. Pra mim aquilo é muito forçado. Outra coisa foi o Tobey Maguire ter que olhar para o Andrew Garfield e dizer: "Você é espetacular. Repita comigo. Você é espetacular." Gente, pra mim isso é forçar a barra. Não, não é você olhar o Twitter, anotar o que o povo falou e fazer, não. Porque, ok, tudo bem, o povo quer, o povo vai gostar, o povo vai dar dinheiro, feito tá dando por aí. Tá entrando, tá batendo recorde de bilheteria de todos os tempos. Mas vamos ter cautela também, né? Não, assim, ao meu momento, tipo esse, o da teia, eu achei que ele é vergonha, mas ele não é forçado. Ele só é cringe, assim. O do Você é Espetacular é propositado, pô. Tipo assim, não é forçado, tipo, tentou ser legal e foi feio. Então, mas é isso. Meu filme favorito também é, igual o Beto falou, é o Spider-Man 2. Aquele filme é uma obra-prima. Pra mim também é um dos melhores filmes de super-herói já feito. E do Homem-Aranha, se eu for seguir a ordem cronológica, em segundo lugar, talvez páreo a páreo, com o primeiro, talvez, fique... Se tivesse um top 1 e 2, eu ainda tentava colocar 1,5 pra colocar o Homem-Aranha no Aranha-Verso, que eu acho uma obra-prima aquele filme. Mas é mas isso. eu acho que eu Não, não contei é. com ele, eu não contei Eu com também ele. não, Eu contei ali com os com- live actions, é. porque se for contar com ele, ele é meu primeiro lugar Não, disparado. assim, até pra mim, aí eu coloco ele melhor com esse novo. Melhor do que esse novo filme. Melhor de todos. Homem-Aranha na Aranha Versa é incrível, velho. É realmente uma obra-prima. Mas aí, já entrando na pauta, gente, com relação ao que eu tava falando sobre a questão do efeito de nostalgia, ele tem muito disso, principalmente eu acho que não me envergonho disso, tá, gente? Mas eu e Eric, que somos os mais velhos daqui, talvez tivemos a oportunidade de assistir no cinema os filmes do Tobey Maguire. Durante o período do lançamento dos filmes do Andrew Garfield, aqui não tava com cinema, tava em reforma, então não tive essa oportunidade, mas assim que chegava na locadora,
eu corria pra ir alugar, ou eu comprava ele pirata e assistia em casa. Pra E quem esse não efeito- sabe, e pra quem não sabe, locadora era um lugar, gente, é muito arcaico. Era um lugar onde as pessoas podiam ir e alugar filmes fisicamente, de pegar mesmo, chegar em casa, colocar num aparelho DVD, Assim como os que nem neandertais. faziam os Neandertais, eles colocar num aparelho DVD, que era um CDzinho, assim, parecido com CD. Eita, também não sei se tem CD hoje, mas era como se fosse Spotify, só que físico, sabe? E aí, enfim, aí você assistia. Isso era locadora, tá, gente? Pois é, e aí, Importante. o filme traz de volta esse aspecto nostálgico, porque é muito confortável pra mim ir assistir os filmes do Tobey Maguire no cinema, exceto o segundo, né? Mas pra mim é muito confortável eu chegar numa sala de cinema e ver o cara que me permitiu assistir numa sala de cinema o primeiro filme de herói da minha vida. Porque foi o filme do Homem-Aranha. Então, assim, isso é muito. Me traz de volta uma memória afetiva muito grande. Me traz de volta a uma época que me deixa saudade, sabe? Eu lembro do. Às vezes eu. Essa história do meu pai é engraçada, hoje em dia é engraçada, mas é meio que traumatizante, porque imagina você entrar numa sala de cinema pra assistir um filme, você ter medo naquela cena onde tá entrando dentro das veias do personagem e você simplesmente sair. É traumatizante, gente, pelo amor de Deus. E aí, por outro lado, eu lembro da sensação de estar esperando pra entrar no cinema e assistir Homem-Aranha 3, junto com os meus amigos de lá da igreja. Eu lembro do cheiro da pipoca, eu lembro das cadeiras que a gente sentou, eu lembro muito disso. Então, ele traz de volta esse efeito nostálgico. E eu lembro que quando saiu o primeiro trailer, eu até falei, eu detonei na internet, fui pro Twitter falar mal, eu detonei, até falei com o Nicole, pra mim, a única coisa boa desse trailer foi ver o meu personagem favorito, o meu vilão favorito ali. Foi terminar o trailer com aquele Hello Peter do Dr. Octopus, que afagou meu coração. E aí, isso me faz lembrar, já trazendo meio que uma aplicação, eu vou daqui a pouco abrir para os meninos falarem o que é que eles pensam sobre isso, mas isso me faz lembrar muito de como a nossa vida tem que ser exatamente essa constante nostalgia de sempre lembrar de que a gente não é daqui, sabe? Eu sei que a gente não tem memórias, a gente não tem lembranças de onde a gente veio, né? Tipo, da eternidade. Mas posso até estar falando uma grande besteira aqui, me corrija se eu estiver falando, gente, por favor. Mas eu acho que a vida da gente tem que ser uma constante lembrança de que a gente não é daqui e que a gente tem que aspirar essa ideia de voltar para o nosso lar, de voltar para aquele lugar de conforto que é sempre diante do Senhor, sempre onde o Senhor nos encontra e etc. Eu acho que é mais ou menos por aí o que eu estava querendo falar sobre essa nostalgia que o filme coloca, porque ele nos leva de volta a situações muito confortáveis da nossa vida. Só que nenhuma situação na nossa vida vai ser mais confortável do que o momento em que a gente vai estar por definitivo, de uma vez por todas, diante do Senhor. E vai ser por toda a eternidade. E a gente precisa estar constantemente com essa sensação de que, eu tô aqui, mas não existe nenhum lugar confortável o suficiente para mim. Não existe nenhum lugar que é bom o suficiente para mim aqui, porque existe um lugar que é muito melhor e é o lugar para onde eu vou. Não, com certeza isso foi uma das coisas mais marcantes do filme, né? Esse efeito nostalgia, trazer de volta as memórias que a gente construiu com esse personagem. Eu vi alguém falando, eu não lembro sobre isso, mas tipo, a gente teve um sentimento muito parecido com o Ultimato, né? Da gente ver todos aqueles personagens reunidos e tudo mais, mas é algo muito diferente porque a gente tem praticamente 20 anos aí, né, de um universo que a gente não sabia que era o mesmo universo, mas vamos dizer assim, de um personagem, né, que era o Homem-Aranha sendo construído, passando por diversos personagens, enfrentando diversos vilões, e são 20 anos que, né, passaram pela nossa vida, assim, e que com certeza deixaram memórias incríveis. Eu, diferente do Pedro, né, não consegui ver os filmes do Tobey Maguire no cinema, nenhum deles, porque eu era muito pequeno. Mas eu vi o primeiro filme do Andrew Garfield e eu lembro de estar lá com minha mãe, com minha família, e de como foi gostoso, sabe, tudo aquilo. E depois das inúmeras vezes que eu revi e ri muitas e muitas vezes daquela ceninha lá da faca, né? Eu acho muito boa aquela cena da faca do Andrew Garfield no primeiro filme. E, enfim, é muito legal ver todos esses personagens reunidos de novo. E realmente é um sentimento muito bom, né? É como se
através desse filme a gente conseguisse voltar um pouquinho no tempo, né? E curtir aquele momento, pra mim, pelo menos, onde as coisas eram mais brilhantes, mais ideais, mais incríveis, sabe? Da inocência da criança, de ver aquele super-herói e desejar ser igual a ele, sair por aí lançando teias e tudo mais. Então, todo esse sentimento é algo tipo, muito mágico, assim, muito mágico. Eu acho que, assim, eu fui assistir, né, com o pessoal da minha igreja, a gente juntou quase 15 pessoas, inclusive foi uma jornada gigantesca para conseguir esses ingressos, né, porque foi tudo na pré-estreia e tudo mais, a gente se dividiu em 2 equipes para ir em 2 shoppings diferentes, para conseguir os ingressos, foi um rolê gigante pra gente conseguir reunir todo mundo, mas deu certo. E, a Marvel agradece. Com certeza. E os colegas estavam comigo, eles foram ainda outras vezes e tudo mais. E foi muito massa ver que, tipo, não era só eu que tava assistindo todo esse sentimento de nostalgia, sabe? Tipo, vários marmanjos, assim, do meu lado. Tinha um cara atrás de mim, velho, que ele parece que tava morrendo, não sei, algum familiar muito próximo dele tinha morrido ali naquele lugar. Porque o cara, ele chorava aos prantos, assim, desesperado, sabe? Eu, com certeza. Quando apareceu os 3 personagens, era um negócio assim que, véi, realmente é um filme que mexe muito com as nossas emoções, sabe? Isso é muito bom. Então, só fazendo um parênteses, assim, a única parte que eu me emocionei bastante mesmo, assim, tipo, o olho encher mesmo de lágrima, foi quando Andrew, spoiler já, tá, gente? Porque, obviamente, enfim, quando o Andrew consegue salvar a MJ, assim. Pra mim, ali foi o ápice da emoção, de verdade, assim. Nossa, essa parte, Eu só fiz esse parênteses só pra pontuar mesmo, essa questão. Sobre esse lance, e você vê que, tipo, essa questão da nostalgia é algo que tem sido usado como recurso na indústria de entretenimento muito, assim, tem sido um movimento enorme. Porque acho que eles identificaram de que existe muito esse sentimento de apego nostálgico às coisas. Eles viram que nostalgia meio que vende, de certa forma. Embora seja algo emocionante, mas não vamos nos iludir de que o que eles querem é dinheiro. E nostalgia vende. Tanto que você parar para analisar e ver o tanto de reboot, de revival, de remake de clássicos que tem sido feito. Então, tipo, até agora vai sair um documentário sobre o Poderoso Chefão, né? Uma série documental sobre o Poderoso Chefão. Então vai estrear em breve uma reimaginação, né? Um remake do The Fresh Prince of Bel-Air, como é? Um Maluco no Pedaço. Recentemente teve a série, tentaram fazer um revival fizeram, na verdade, né? De punk, a levada da breca. Enfim, é um movimento que tem sido feito e a Marvel acho que meio que sacou um pouco disso também, já que ela conseguiu os direitos de volta, né, de sua propriedade intelectual, não de tudo 100%, mas de grande parte, e tentar apelar para essa questão da nostalgia mesmo, assim, sabe? E aí, tipo, começou agora com o filme de Homem-Aranha e já tem a ideia do Quarteto Fantástico também, né, que talvez possa voltar, e tem toda a questão dos X-Men, que teve a primeira trilogia, teve a segunda, né, que nem a trilogia, acho que foram 4 filmes, se eu não me engano. Esqueci, a Primeira Classe, Dias de um Futuro Esquecido, teve o Apocalipse e Fênix Negra, isso foram 4. Mas que, de certa forma, já retomaram aqueles 3 primeiros e talvez retomem de novo agora com que os direitos dos X-Men voltaram pra Marvel, né? Uhum. E aí tem o Blade que também vai voltar, tá ligado? E o Blade ainda é mais anterior aos X-Men, acho que o Blade é de 98, X-Men é de... Nossa, e não é qualquer e o Blade. Blade. É muito bom, assim, pelo menos os 2 primeiros eu lembro que eu assistia em fita VHS ainda, mas eu lembro que eu assistia, tipo assim, e cada vez acho que vão tentar voltar pra tentar apelar pro senso nostálgico, porque Blade foi uma coisa que deu muito certo, X-Men eu nem falo, X-Men... eu sou, como eu falei no início, eu sou decenalta, mas dentre todos os meus heróis, X-Men fica em primeiro lugar, assim, dessa leva de super-heróis, X-Men é em primeiro lugar, e depois que vem a DC. Mas, enfim, e aí, essa questão de nostalgia é algo que a indústria entendeu que funciona, entendeu que vende, que mexe com a galera, que dá dinheiro, e que mexe com o sentimento, porque tem que mexer mesmo, porque senão a galera não vai ver.
E aí vão cada vez mais, não só a Marvel, mas outras empresas que vão tentar fazer esse remake dessas coisas, assim, sabe? Teve o filme recente de Resident Evil, que foi um filme que marcou a galera dos anos 90 e dos anos 2000, na verdade. Enfim, acho que é uma tendência muito grande esse sentimento, e acho que é bem isso que tu falou, Israel. Fazendo uma análise, assim, sabe, do que tu falou, assim, tipo assim, você vê que o mundo hoje tá tão uma merda, assim, as coisas, o cenário que a gente vive atualmente tá tão complicado, a gente tá achando tudo tão ruim, tá todo mundo tão mazelado, e especificamente, principalmente aqui no Brasil, enfim, tudo tão mazelado que a gente quer mesmo voltar pra esse lugar seguro na nossa lembrança de quando a gente era meio que feliz, de quando a gente vivia bem. A gente tinha problema, obviamente que a gente sempre teve problema, a gente sempre vai ter problema. Mas aparentemente as coisas funcionavam muito melhor, as coisas eram muito melhor. Então nada melhor do que causar na gente de novo essa sensação de poder relembrar um pouco esse tempo de quando a gente era feliz e não sabia. Essa velha expressão. E quando o Pedro começou a falar sobre isso, eu lembrei de imediatamente assim a frase de C.S. Lewis, né? Que toda essa questão do lance de ansiar pela eternidade, quando ele fala, né, que se eu encontro em mim o desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a aplicação mais provável é que eu não fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm um propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar o ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro lado, confundi-lo com outra coisa da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Aí eu tenho muito essa sensação, assim, sabe, de que, tipo, é um sentimento, porque a gente quer se sentir meio que satisfeito, meio que feliz com aquela sensação mesmo de completude, do tempo que a gente era feliz e tudo mais, mas isso na verdade não passa de um eco, tá ligado? Isso não passa de um sinalzinho de uma felicidade que é eterna, de um prazer que é eterno, de uma satisfação que é eterna. Que a gente naturalmente tem dentro da gente essa vontade, essa falta, na verdade, a gente tem essa lacuna, né? Aí, enfim, é isso. Muito bom, Eric, realmente. E aí, nesse filme, Sem Volta Pra Casa, a gente vê um dos fatores nostalgia bem forte que investiram foi voltar à famosa frase do Tio Ben que tem acredito que só tem no Homem-Aranha de Tobey Maguire, né? Que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a aplicação dessa frase, nossa, gigantesca, né? Não só para a vida cristã, mas no geral, a gente sabe que as pessoas amam usar essa frase. Porque realmente faz todo sentido. E pra gente, como cristão, a gente sabe que isso pode ser aplicado à questão dos nossos dons, das nossas vocações, de para que nós estamos usando, em que nós estamos usando os nossos dons, os nossos talentos que Deus nos distribuiu, nos deu. E na verdade essa frase é meio que um lembrete, mas ao mesmo tempo é meio que um tapa, né? Pelo menos eu acho, né? E ela sempre vem em momentos bem específicos. E nesse filme não foi diferente, né? Porque a cena que a tia May fala essa frase, eu não vou... Poxa, a gente já deu um spoiler aqui, né? Acho que já é válido falar abertamente, velho, de verdade. Quando ela disse essa frase na sessão de cinema que eu tava, a galera foi a loucura com essa frase. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente também não... A gente fala isso, pelo menos eu não sou novinha feito Israel, mas quando eu era criança, a gente falava muito, e adolescência também, a gente falava muito essa frase, mas de uma forma assim, só tipo, fala no filme, então a frase é bonita, mas nem sempre a gente para pra refletir o peso que tem essa frase, porque a gente pensa que ela está sendo direcionada só para um super-herói, né? Mas não é. Ela serve para qualquer coisa. No caso do que eu estou me referindo, né? Qualquer dom, qualquer talento que eu recebi do Senhor é uma extrema responsabilidade. Como eu estou usando, o que eu estou fazendo com isso? Se eu estou usando para alguma coisa, se eu estou só ignorando e querendo fugir disso, como o Homem-Aranha ficou fazendo por muito tempo. Todos eles, inclusive, tentaram fugir de todos os jeitos.
da responsabilidade de ser o Homem-Aranha, em algum momento tentaram fugir disso, tentaram desistir disso. E a gente é do mesmo jeito, né? A todo momento tentando fugir das nossas responsabilidades, tentando fingir que não estão falando com a gente, fingindo que Deus não está falando com a gente, tá pagando de doido, legal. E foi muito legal relembrar dessa frase, e o peso que ela tem no filme é justamente disso, é de tipo dizendo ao Peter, se tu fugir, tu tá errado, velho, porque se você recebeu isso, então você precisa honrar o poder que você recebeu, você precisa usar para o que é certo, você precisa usar de uma forma boa. Eu acho muito legal, uma das cenas que eu mais gostei, que eu mais tive vontade de chorar também, mas não chorei não, porque eu Coração não sou de pedra. Israel. Mas eu acho que a cena seguinte, a cena depois dessa é muito mais emocionante. Que é a cena quando o Peter tá lá chorando e os outros 2 aranhas chegam e falam Eita, com ele sim. que também perderam alguém. Pra mim é muito mais Sim. emocionante do que a cena que a tia May fala. E ali, nessa hora, foi a hora que eu baixei a cabeça, botei as mãozinhas na cara e aí eu só soluçava. Mas eu acho que com relação a isso que Nicole falou, essa ideia do com grandes poderes e grandes responsabilidades, me lembra muito a importância dessa frase, lembra muito o que Paulo fala lá em Atos 20 e 24, né? Ele tinha consciência do grande poder e da grande responsabilidade que ele tinha, e por isso que ele disse, né, que em nada considerava a vida dele preciosa para ele mesmo, desde que ele completasse a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por outro lado, a gente vê, feito Nicole citou, que às vezes a gente fala só por falar essa frase, e às vezes a gente não tem consciência de que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos tem alguma finalidade. E aí a gente não vai nem abordar tanto essa ideia de vocação, porque a gente vai ter um próximo episódio que vai falar sobre isso, mas enfim, a gente não vai nem adentrar muito nisso, mas isso que Nicole falou sobre às vezes a gente não atentar tanto, lembra muito sobre Jonas. Pedro, de repente é até uma boa a gente dizer sobre o que vai ser o próximo episódio, porque quem não assistiu a produção assiste para poder escutar o podcast. É isso mesmo. Então, gente, pode falar agora ou falando no final? Então já tá, deixa, gente, né? aproveitando, nós não vamos falar tanto sobre vocação agora, porque nós temos um episódio, o próximo episódio vai ser sobre Encanto, a nova animação da Disney, que já está disponível lá no Disney Plus. Se você não assistiu, vale a pena assistir, ficar em dias, porque o próximo episódio vem aí sobre Encanto. Esse episódio vai ser lançado, deixa eu ver aqui no calendário, porque eu sou um idoso, não decoro datas. Vai ser lançado na semana pré-carnaval, na quarta-feira, dia 23. Então, fica ligado, assista Encanto, que vem aí falando sobre vocação. Enfim, voltando. O que Nicole falou sobre às vezes a gente não se atentar para essa responsabilidade, a gente querer fugir da responsabilidade do que o Senhor colocou em nossas mãos, me lembra muito Jonas. Jonas tentou fugir, e aí a consequência foi que não dava para ele fugir. Simplesmente não tinha como. O Senhor trouxe ele de volta, fez com que ele reconhecesse seu pecado, e pronto, ele foi lá e pregou, e fez o que tinha que ser feito. Então que a gente não precise passar pela situação que Jonas passou, para que a gente entenda que as responsabilidades e a vocação que o Senhor nos fez, os dons que o Senhor nos deu, não são para nós mesmos, mas são para Ele e para a glória dele. Eu acho que o Homem-Aranha, ele é um herói, assim, ele é o meu herói favorito, mas ele é muito especial, e talvez essa frase seja a principal marca e uma das coisas que faz ele ser tão especial, sabe? O que faz do Homem-Aranha alcançar tantas pessoas é porque ele é um herói de gente como a gente, né? E em todos os filmes, na verdade, esse era uma das críticas, né, do Tom Holland, porque ele estava se afastando muito do amigão da vizinhança e tudo mais, porque ele sempre era o herói ali que lutava contra Thanos, fazia coisas grandes, mas que não fazia o pequenininho ali, né? Não se mostrava ser um jovem normal. Mas a ideia do Miranha é justamente mostrar isso, que qualquer pessoa pode fazer a diferença onde ele está, sabe? A gente viu essa reflexão até no primeiro filme, com aquele diálogo do Tony Stark super marcante, né? Que ele diz pro
Peter lá, que se você precisa do seu uniforme, se você só consegue ser um herói com seu uniforme, quer dizer que você precisa aprender alguma coisa, sabe? Você não pode ser só o Homem-Aranha com uniforme. Você precisa fazer as coisas a todo momento, buscar fazer o bem, mesmo se você tem grandes poderes, o melhor uniforme, o que é que seja, você precisa ajudar as pessoas. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né, quando assisti o filme, comentando com o pessoal da igreja, porque eu não sei se vocês lembram, mas no filme do Andrew Garfield não tem essa fala, né, não tem com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas tem algo que é do tipo, se você tem a capacidade, a possibilidade de fazer o bem a alguém, você tem a obrigação moral de fazê-lo. E eu acho que essa frase, ela esclarece um pouco o que eu estava refletindo sobre todo esse momento, né? Mas é de que a gente pensa muito sobre os dons, sobre as nossas capacidades e tudo mais, mas eu acho que esse é um convite principalmente a gente refletir nas nossas atitudes pequenas, sabe? Nas atitudes corriqueiras, nas possibilidades que a gente tem de ajudar alguém que está passando necessidade na rua, com um dinheiro, com a comida, com alguma coisa. Toda esse ato de fazer o próximo, de ajudar o próximo, isso é algo completamente cristão, sabe? E como Nicole disse, é uma responsabilidade que muitas vezes a gente se exime, né? Porque a gente fica pensando que a nossa única preocupação deve ser com as coisas grandes, deve ser com fazer grandes missões, deve ser com sair pelos países e tudo mais, pregando o evangelho e ajudando as pessoas, mas a gente esquece daquilo que é mais próximo da gente, né? Mais íntimo e tudo mais. E eu acredito que o Homem-Aranha é justamente esse herói íntimo, esse herói que é nosso amigo e que nos acorda para a realidade, velho, você pode ser alguém que ajuda o seu próximo com uma atitude pequena. E se você pode fazer isso, velho, faça, sabe? Não se exima dessa responsabilidade. E é muito, muito massa a gente refletir sobre isso, sobre essas duas facetas, sabe? Sobre os nossos dons, aquilo que Deus ele colocou nas nossas mãos, mas também sobre as coisas pequenas do dia a dia, do pessoal, e que a gente sempre tem que estar atento ao que está rolando ao nosso redor. Outra coisa importante também desse filme e das características do Homem-Aranha, como já justamente estava falando, que é uma característica muito forte em todos, inclusive do Tom Holland, que é essa questão da responsabilidade para ajudar um ao e justamente, eu acho que isso é uma característica forte do Homem-Aranha, justamente por ele ser esse herói, gente como a gente, como o amigão da falou, vizinhança, esse né? herói povão. Exatamente. Ele é essa pessoa que você vai chamar para ajudar quando você precisar. E é algo que é de se aprender com o Homem-Aranha. De ser uma pessoa solícita, de ser uma pessoa que está ali com esse sentimento de que se eu posso ajudar, eu preciso ajudar. E é realmente algo nobre de humildade. Eu acredito que é um ponto forte, inclusive, do Homem-Aranha. É a questão da humildade. De estar sempre solícito, de estar sempre pensando nos outros primeiro do que ele mesmo, inclusive. E nessa questão de se ajudar mutuamente, lembra bastante a questão da comunhão na igreja, né? Entre nós, cristãos, no caso. Dessa questão de que a gente, às vezes, não é tão solícito assim, né? Não é tão disponível sempre para ajudar o outro, mesmo que esse não seja um amigo nosso. Que uma característica muito massa desse filme, que é algo que me chamou muita atenção e que foi muito criticado, inclusive eu acho que foi o ponto mais criticado que eu vi na internet sobre esse filme, é justamente sobre a questão de que o Homem-Aranha, nesse filme especificamente, e aí eu trago um baita de um spoiler,
Ele acredita que aqueles vilões, todos aqueles vilões que aparecem ali de todas aquelas realidades diferentes, eles podem ser redimidos. E isso é algo que foi duramente criticado. Eu vi muita gente criticar isso, de dizer que esse Homem-Aranha era muito besta, esse Homem-Aranha era muito frouxo, porque estava ajudando os vilões. Quem já viu ajudar vilão? Quem já viu achar que vilão tem redenção, que vilão tem um lado bom, que pode se arrepender do que está fazendo e ter um final feliz, digamos assim. E, véi, essa foi a parte que mais me chamou a atenção nesse filme, porque é a essência do Homem-Aranha é aquilo ali, tá ligado? É tipo, o cara que acredita em todo mundo, o cara que quer ajudar todo mundo, o cara que não mede esforços pra ajudar ninguém. Esse é o cara que vai chegar e dizer, não, os vilões também merecem uma segunda chance. Os vilões, eu sou tão ruim quanto os vilões. Eu faço tantas coisas ruins quanto os vilões. Então, se eu mereço uma segunda chance, se eu posso ser redimido e me arrepender do que eu tô fazendo, eles também podem. Isso, nossa, isso pra mim foi sensacional, incrível essa... Porque, assim, até um conflito. A gente assistindo o filme, a gente até fica se tendendo a pensar, acho que bicho besta, pô, tá dando chance pra galera, fizeram tanta coisa aí, principalmente do Duende Verde, que fica relutando até o final ali, e você, tipo, bem, mata logo esse cara, ou faz alguma coisa aí com ele. Você fica nesse conflito e ao mesmo tempo você fica pensando, não, mas ele tá certo. O Homem-Aranha tá certo em pensar dessa forma. E eu amei, assim, não sei vocês, mas eu amei isso. Veja, eu penso o seguinte, eu concordo, certo? Eu não sou anticristão não, tá, gente? Concordo. Não, tudo bem, é que eu tenho que pensar o que eu vou falar. Por outro lado, eu entendo muito o lance e até vejo também um certo link com cristianismo. E se eu estiver errado, por favor, só cortem essa parte do podcast, tá? Mas é porque, tipo, o que o Doutor Estranho fala é que, tipo, eles têm que sofrer as consequências dos erros deles, certo? E aí, o grande lance pra ele não salvar, pra ele não concordar com Peter, justamente pra não alterar o destino de tudo que já estava pré-determinado a acontecer, porque é a realidade deles. Se o Peter fizesse isso, ele mudaria a realidade das coisas. Ele estaria bagunçando toda a questão do multiverso, enfim. Falando nisso. Mas era aquele lance de tipo assim, não é como se fosse, entendam certa parte, mas não era como se fosse a responsabilidade dele mesmo salvar aqueles vilões, porque aquilo foi tudo uma grande falha que aconteceu, certo? Mas era de tipo, eles pertenciam ao universo deles e a história deles era aquela. E era meio que tipo, era predestinado que eles fossem morrer, que eles morressem daquele jeito e acabou, assim, pronto, tá ligado? Assim. Tipo, eu entendo a grande filosofia por trás do que Peter tá falando, e sim, dá pra tirar uma lição disso, obviamente. Tô pensando mais no contexto do filme no geral, assim, sabe? Isoladamente, colocando de lado essa questão da jornada pessoal de Peter. Tá? Mas é muito massa ver isso, porque, tipo, você vê que nos outros filmes, os outros Miranhas, os vilões deles acabaram morrendo enquanto os Miranhas estavam tentando ajudá-los, né? E eles aí que entra todo o peso também do herói, mas é de que, tipo, ele nem sempre consegue salvar todo mundo. E isso é algo que, inclusive, pesa, né, em toda a bagagem dos dois lá. O Andrew Garfield, principalmente, que não consegue salvar alguém, não consegue salvar o Electro, né? Eu me esqueci o nome dele. Enfim, o Electro. É isso mesmo, Electro. Não, mas o nome dele como pessoa normal, né? Tipo, não lembro. E ele não consegue salvar o pai da Gwen, né? O Tobey Maguire não consegue salvar o Tio Ben, não consegue salvar o Dr. Octopus, não consegue salvar o Duende Verde. Então, tudo isso vai pesando naqueles personagens, né? Vai criando um certo fardo, né? O que eu também fiquei muito curioso no filme, abrindo parênteses aqui, é a cena que o Andrew Garfield, ele diz, né, que ele ficou um pouco mais
triste, ele foi acumulando raiva, e duro, e mais sombrio, e aí você vai falando, nossa, o que foi que aconteceu com esse Miranha e tudo mais, né? Não é algo que... É algo que eles deixam em aberto, como se fosse uma chance, aí a galera vai dizendo, uma chance para uma sequência e tudo mais. Mas todas essas perdas vai moldando o personagem, sendo que é isso que faz ele ser, de fato, um herói. Ele continua tentando, apesar de várias coisas dando errado, apesar dele estar perdendo tudo ao redor, dele não estar conseguindo lidar com o namoro, com o trabalho, com a escola, com a vida de ser herói, tudo isso ao mesmo tempo, ele continua tentando fazer aquilo que é certo. E, véi, isso é muito lindo, como Nicole disse, porque essa é a realidade que a gente vive, pô, no dia a dia, sabe? Quantas pessoas passaram pela minha vida, eu tentei das mais diversas formas ajudá-las, e tudo mais, mas às vezes as coisas simplesmente não acontecem como a gente espera. Nem sempre a gente consegue fazer tudo que aquela pessoa precisa. Inclusive, essa foi uma mensagem que a gente conversou até no próximo episódio sobre Encanto, né? E é legal a gente ver que às vezes quando a gente não consegue, existe sim um tempo da gente ficar triste, né, da gente lamentar pelas perdas e tudo mais, mas que isso não é um motivo para a gente parar a caminhada de fato, né? A gente sempre tem que continuar tentando e buscando fazer o bem, se arrependendo, aprendendo com os nossos erros. E eu acho que, como o Nicole falou, essa realmente é uma mensagem extremamente linda que o filme traz. Tudo isso do recomeço, sabe? De, aprendi com os meus erros e eu vou seguir em frente, sabe? De fato, essa é uma mensagem extremamente cristã. É só uma coisa em relação ao que Eric falou, né? Eu concordo contigo, Eric, mas eu acho que o que o Homem-Aranha fez com os vilões não quer dizer que eles não vão sofrer as consequências dos atos dele, né? Não quer dizer que tudo que eles fizeram, inclusive influência para a família deles e essas coisas, vão ser esquecidas, né? As consequências, a gente sabe que é igual à nossa vida de pecado. Deus perdoou nossos pecados, mas as consequências dos nossos erros vão vir, sabe? Eu acho que se aplica a mesma coisa. O filme termina e a gente não sabe se eles vão realmente, eles se redimiram verdadeiramente, se eles vão continuar a vida tentando consertar ali o que eles fizeram, mas a gente imagina, né, que as consequências virão, infelizmente. Não tem como... Só quem foi esquecido foi o Homem-Aranha, não foi eles, sabe? Tipo, vai continuar ali registrado o que eles fizeram e eles vão ter que lidar com aquilo. Então eu acho que pelo menos na minha opinião, isso é algo extremamente cristão. É você entender que a sua parte está sendo feita ali, que é falar que aquela pessoa pode ser redimida, pode ser perdoada. Se ela vai continuar persistindo numa vida de santificação e realmente continuar nessa luta, aí vai ser ela e Deus. A nossa parte é falar a verdade. E ali a parte do Peter foi justamente essa. Foi dizer, olha, vocês conseguem, eu sei que vocês conseguem, mas se vocês vão querer ou não, isso é paciência. Tanto que o Duende Verde fica até o final do filme sem querer, sem aceitar, né, isso, e leva todo mundo ao erro, enquanto o Dr. Octopus, que no filme do Homem-Aranha e inclusive no começo desse filme parece ser o mais irritado ali com o Peter, mas ao mesmo tempo é logo de cara o primeiro que diz, não, eu quero uma segunda chance, eu quero ser redimido, sabe? E pra mim realmente é poderosíssimo essa narrativa, eu amei. Não, mas porque assim, eu acho muito legal esse momento do filme, e aí até um rolê assim, né, da internet, porque geralmente, assim, grupos cristãos, quando estão falando sobre esse tipo de assunto, geralmente a gente fala, nossa, isso é tipo assim, quase como se a gente quisesse dizer que o cara que fez o filme estava pensando nessa lição, assim, bíblica, né?
mas que muitas vezes é ao contrário, assim, é aquilo que a gente aprende da sabedoria bíblica que faz a gente enxergar essas nuances mesmo dentro de uma narrativa descompassada. E aí eu tô lendo o livro do Emílio Garofalo, O Isto é Filtro Solar, e logo no comecinho ele fala uma coisa que é muito legal, assim, e que me lembra muito essa jornada do Peter, no sentido de que, beleza que existem alguns eventos traumáticos antes desse filme, como, por exemplo, o próprio Guerra Infinita, mas geralmente a gente é levado a aquele pensamento, né, principalmente aqui no Ocidente, de que se a gente fizer tudo certo, vai dar tudo certo. E conforme a gente for consertando as coisas vão se ajustando. E aí ele vai falando sobre esse rolê, e aí quando ele vai falar sobre o que é que o livro de Eclesiastes trata. Para quem não sabe, esse livro do Garofalo, ele é uma... Como é que chama, Jesus? Ele vai discorrendo sobre o livro de Eclesiastes. E ele fala um negócio muito Exegese, bonito, tá que é querendo assim... dizer? Exegese, eu não sei se era exatamente essa palavra que eu queria, mas sério. E aí ele fala que Eclesiastes é um livro que mostra que a sabedoria no mundo quebrado envolve lidar com exceções muitas vezes surpreendentes. E aí ele mais pra frente fala de novo que Eclesiastes nos lembra que as exceções da vida frequentemente a tornam frustrantes. E esse filme, pra mim, assim, a jornada do Peter, do Tom Holland, ela é muito frustrante nesse sentido, porque você vê que, assim, ele tá fazendo a coisa certa, que é a ideia de ele quer consertar aquelas pessoas. E quando ele lida com a situação ali adversa, né, de tipo assim, velho, não rolou, o Duende Verde ali não tava nem aí pra aquilo ali, ele queria a dele e o Electro queria dele também, e aí ele começa a perder a confiança da galera, mas conforme ele vai passando por isso, né, ele perde a confiança do pessoal, entra nessa viagem, assim, de ser uma exceção da vida, tipo assim, ele meio que fez tudo certo, ele tava com a intenção certa de querer ajudar, e ele é até questionado pelo Duende Verde sobre esse senso de moral dele, que a May coloca nele, e ele vê tudo desmoronando rapidamente na frente dele, e até o desfecho desse primeiro grande trauma que ele vai passar nesse filme. E é muito doido a gente pensar, assim, obviamente, ele leva isso a situações extremas, mas como muitas vezes na nossa vida, a gente encara frustrações dessas, assim, que a gente vai fazendo as coisas, tipo, tudo pensando, nossa, eu tô fazendo isso aqui tudo certinho, e dá errado em algum momento. E é bizarro, assim, de pensar como muitas vezes a gente tá esperando a gente não tá esperando essas exceções da vida, e elas aparecem com uma certa frequência e frustram a gente na caminhada, mas o que os outros Peters vêm lembrar para ele é que a sabedoria de lidar com essa frustração, porque o Tommy vai falar, né, que por muito tempo ele não sabia lidar com aquela escuridão, ele demorou muito tempo para aprender a lidar com aquilo. O Andrew, ele vai falar que chegou uma hora que ele parou de medir a força nos socos e ele foi ficando amargo. E ele não queria que o Tom Holland acabasse igual a ele. Isso é uma parada que mexe muito, assim, eu tava refletindo muito sobre essas questões esses dias, sobre, se eu pudesse voltar e ter uma outra chance com acho que eu perdi, se eu pudesse encarar a mesma situação agora, sabendo o que eu sei hoje, fazer de uma maneira diferente. Mas, como bem lembrou nossa amiga querida, né, que tava conversando com ela, foi justamente isso, assim, de, velho, assim, a gente passa por certas coisas e certas frustrações e certos traumas e certos eventos que podem levar a gente a essa amargura, que podem levar a gente a lidar com essa escuridão, mas que a gente não precisa seguir naquilo ali, assim, que existe outros caminhos para lidar com aquela mesma situação, e existe uma sabedoria para lidar com aquilo ali, e é o que os Peters vão tentando ensinar pro Peter 1, né? Que
é como lidar com aquela parada ali que ele tá sentindo, porque ele tá com ódio no coração, ele tá amargurado, ele tá traumatizado com o coração partido, velho. Como que você lida com essa situação aqui? O que é que você vai fazer agora que você tá passando por isso? E aí é muito interessante ver como é que essa jornada, ela volta, eles conseguem se reorganizar ali para tratar daquele assunto, eles voltarem àquela ideia inicial de, olha, é fazer o certo, mesmo que tá dando tudo errado. Tipo assim, vamos fazer o que tem que ser feito. E eles vão lá, e quando ele tá no derradeiro conflito ali, lidando com o Duende Verde, ele se depara com a decisão entre, assim, por mais que tenha toda aquela cena apoteótica, bonitinha e tal, não sei o quê, mas ele se depara com a decisão. Ele vai fazer aquilo que ele sabe que tem que fazer, ou ele vai fazer aquilo que ele quer fazer, o que ele tá desejando fazer, ou ele vai fazer o que ele sabe que é certo fazer. Então, é muito doido assim pensar como a gente pode pegar aquilo que a gente aprende, né, fora da cultura pop, né, fora dessa parada, mas que a gente pode, a partir desses dilemas que são enfrentados ali, a gente pode refletir também dilemas da nossa vida, né, dilemas outros, não necessariamente forçando, dizendo que o autor, enfim, sei lá, mas como que a gente pode aprender, porque na verdade é isso que faz com que a gente vá pro cinema e assista o filme e converse sobre ele hoje, grave podcast, faça não sei o quê. É quando a gente se identifica com ele e com as situações que são vividas e como é que a gente encara aquilo ali, o que é que a gente pode retirar daquilo ali, porque a gente brinca, né, falando de alienação, de eu não queria pensar e tal, mas a gente sempre tá fazendo isso, assim, é um processo natural da gente, sempre tá refletindo sobre as coisas. Enfim, falei muito, mas eu precisava falar isso, eu acho que é um assunto legal de se tratar também. É necessário. Vale só lembrar também daí que tu falou, rapidinho, que no final, a bondade toda de Peter, ele meio que explode, né? Quando o Duende faz tudo aquilo, enfim, no final ele ia matar o Duende mesmo, tá ligado? Se não fosse o nosso Tobyzinho experiente de guerra. Que parece uma porta segurando o... Ai, coisa, gente, o não... coisa lá. não vou julgar. Mas isso é muito legal de ver no filme, né? Como o Toby, ele é esse cara, assim, parece que ele tá já no final da jornada dele, né? O Andrew, ele é alguém que já tá marcado e tudo mais, que ele errou e precisa meio que se redimir, né? Pelo que ele fala e tudo mais. E o Tom que tá ali naquele início, querendo... não querendo, mas disposto, né? A aprender e tudo mais. Acho que fica bem claro que... Eu não sei se é porque a gente tem essa noção, né? Porque, enfim, cronologicamente foi o tempo que a gente viveu, mas acho que fica muito claro no filme de que o Toby dos três é o mais experiente, Andrew em segundo e Tom Holland em terceiro. Apesar de serem histórias que acontecem paralelamente, eu não sei se o tempo que passou lá é o mesmo que passou aqui. Isso. Mas acho que a gente tem essa noção, mas eu acho que o filme também passa muito essa noção, né? Isso traz esse lance da... Eu acho que isso acontece mesmo assim, até porque quando eles estão naquele diálogo que eles se conhecem, dá a entender que passou um certo tempo para aqueles outros Peters, tipo assim, chegarem até ali. Isso. É meio tipo assim, cada pessoa que apareceu no universo da DC, no universo do MCU, ele veio de um momento diferente ali do tempo. Isso é bem legal, né? Porque, tipo, você vê ali, por exemplo, o Tobey falando da relação dele com a Mary Jane, e né, de como eles continuam passando por dificuldades, mas ele vai levando e tudo mais. E aí você vai... Bem, eu acho que isso é muito nítido, principalmente quando eles falam do que eles enfrentaram já, né? E aí você vai vendo, ó, o Tobey Maguire já enfrentou até um alienígena, não sei o quê, o Andrew Garfield nem isso. Enfim, todo esse diálogo dele, vendo o que cada um já lidou e o que o outro ainda precisa lidar, ainda vai lidar, isso é muito legal. E essa cena final, né, de quando o Tom tá prestes a matar o Duende Verde, ela é muito significativa, né, de ver o Tobey ali, esse paizão, esse cara chegando e falando, véi, essa aqui é a sua prova final, é aqui que você vai mostrar que você é o Homem-Aranha de verdade.
e que você é um herói de verdade. Eu acho que ali ele finalmente, né, entende quem ele é e qual é a responsabilidade dele. E acho que para finalizar um pouco isso que a gente tá falando, é uma cena que é extremamente significativa também. É a cena que ele, depois de toda a treta, né, de todo mundo esquecer quem é o Peter Parker e tudo mais. Isso, inclusive, abrindo parênteses de novo, é algo bem discutível, né? Muita gente criticando essa solução, porque tem alguns probleminhas e tudo mais, mas acho que a gente não vai discutir muito sobre isso. Mas é muito legal ver ele indo encontrar com a Mary Jane, com o amigo dele, e no final ele decidindo por não contar quem ele é e toda a história. Eu acho que ali, de fato, a gente vê um amadurecimento gigante no Tom Holland, né? Eu lembro na sala de cinema quando ele se encontra ali e eu comecei a gritar, velho, por favor, não fala, volta atrás, porque a gente precisava disso, a gente precisava ver aquele Homem-Aranha entendendo a responsabilidade e tendo esse conflito que todo Homem-Aranha tem e que, cara, eu não posso ter um relacionamento normal com as outras pessoas porque eu sou um Homem-Aranha, eu preciso cuidar da segurança deles e tudo mais, e toda essa aflição, todo esse dilema que a gente viu nos 2 outros filmes sendo trazido de volta, né, para esse novo Miranha, e ver esse amadurecimento dele é muito rico, é muito satisfatório ver que finalmente a gente tem um Homem-Aranha que tá pronto, sabe, para lidar com as adversidades desse universo aí gigante, que é o MCU. E eu acho que a Marvel ele consegue coroar muito bem esse fim de trilogia que a gente tem do Tom Holland, mostrando o amadurecimento desse personagem. Aproveitando o gancho do que Israel falou, não é bem um fim de trilogia. É um fim de trilogia, mas é meio que o início de uma nova, porque já foi confirmada, né, uma nova trilogia com ele na faculdade. E aí eu quero saber onde é que vão achar a ficha 19 desse menino, se todo mundo esqueceu ele. Qual foi o colégio que esse menino estudou? Onde é que tá a ficha 19? Alguém pode me dizer onde é que vai estar? Essa foi boa. Mas não, Ele foi foi fazer... só uma piada sem graça, não é? Desculpa. Ele fez supletivo, pô. Ele foi fazer supletivo, velho. Mas, aproveitando a deixa do que Israel falou, finalizando o filme, a gente tem que finalmente o feitiço conseguiu dar certo, né? O Doutor Estranho teve que vir e fazer um feitiço, só que dessa vez de uma forma sem intervenção nenhuma. O Peter dessa vez não interviu. Na verdade, ele até interviu, mas foi para que o feitiço fosse intensificado ainda mais, para que as pessoas não lembrassem de quem ele era. E aí por isso que eu soltei essa piadinha sem graça da ficha 19 do menino, mas Peter Parker escolheu ser esquecido. E aí tem uma cena que é muito dolorosa, muito triste, quando ele vai lá rever a MJ e ele encontra o Ned, que era a pessoa que tipo sempre tava lá obcecado por Peter, sempre na cola do Peter, era o amigo mais chegado que irmão. E aí o Ned simplesmente passa por ele e ignora ele porque não reconhece ele. Isso é bem doloroso, é bem triste, mas é feito o Israel falou, fechou ali, pra mim culminou o ápice, o ápice do amadurecimento do personagem, quando ele olha e faz, certo, agora eu preciso encarar a responsabilidade que eu tenho de acordo com o poder que eu tenho, então bola pra frente, se isso é o necessário para que as pessoas que estão ao meu redor fiquem bem, então é isso que vai ter que acontecer. E aí é meio que encarar a realidade, e eu me lembro do que Paulo fala, né? Quando ele diz que a gente tem que se esquecer das coisas que para trás ficam. Com certeza Peter Parker não vai esquecer da MJ e do Ned. Talvez até na próxima trilogia a gente veja alguma cena dele lembrando deles, ou ele indo lá novamente na cafeteria e vendo eles. Mas nós como cristãos, nós precisamos esquecer realmente do nosso passado. Eu até estava conversando com o Eric e com Nicole, a gente tá lendo o livro de Atos, compartilhando as devocionais todos os dias, e aí eu tava falando sobre algo que Paulo, quando chega lá no Areópago,
ele se lembra... É no Areópago, gente? É antes dele ir pro Areópago, né? Quando ele chega em Tessalônica, eu acho. Ele lembra da prática judaica e ele vai conversar com os judeus. Paulo não estava voltando à prática judaica. Na minha concepção, eu entendo que Paulo estava simplesmente lembrando que ali existiam pessoas que poderiam estar sendo alvos do evangelho. E aí, com muito amor, ele vai lá, lembra de que talvez naquele dia, naquele momento, as pessoas estavam reunidas para ter algum tipo de reunião da antiga prática que Paulo exercia. E aí ele foi lá, conversou com aquelas pessoas e pregou o evangelho. Então que a gente realmente esqueça, deixe para trás as coisas que ficaram para trás, mas que a gente consiga avançar para o alvo e avançar para Cristo, assim como o Beto falou ainda agora, que a gente consiga, com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria bíblica, que a gente consiga aplicar a sabedoria bíblica naquilo que a gente consegue, naquilo que a gente tem consumido constantemente. Porque com certeza você vai ouvir talvez até outros podcasts que falem sobre Homem-Aranha e que tragam outras perspectivas diferentes daquelas que a gente está falando aqui. Mas isso é bom porque a gente consegue perceber que a graça, ela está distribuindo dons para várias pessoas, para todos aqueles que o Senhor escolheu. E aí isso faz com que a gente perceba que com grandes poderes, ou seja, com grandes dons, vem grandes responsabilidades. Então que a gente consiga exercer na prática isso, esquecer das coisas que ficaram para trás, amadurecer na fé e deixar de tomar aquele leite que Paulo fala, que a gente não seja mais aquela criança que toma aquele leite, mas que a gente consiga ser maduro o suficiente para seguir adiante, sabe? Beto citou o livro Isto é Filtro Solar, do Emílio Garófalo, e só dando um pequeno spoiler, quando ele vai chegar no capítulo 3, tem uma coisa que ele fala que talvez eu nunca tenha parado para pensar. Ele diz que lá no capítulo ele vai citando, né? Existe tempo de guerra, tempo de paz, tarará, tarará. E aí quando ele fala sobre existe tempo de chorar e existe tempo de se alegrar, nesse meio tempo de tudo aquilo que ele tá falando, no meio dessas duas coisas, no meio dessas duas extremidades, existe um mundo de coisas ali dentro. Então quando ele fala que existe tempo de chorar e tempo de se alegrar, é porque existe um misto de sentimentos que estão ali no meio, que faz parte da vida cristã. Então que no momento que a gente se sentir angustiado, que a gente se sentir mal, que a gente esqueça das coisas que para trás ficaram e se apegue com Cristo, que tem que ser o nosso alvo. Peraí, eu só queria fazer um adendo sobre uma cena que a gente não falou ainda, mas que eu acho que, não sei se os meninos vão querer falar mais sobre ela, mas depois que o filme lançou, o Andrew Garfield deu várias entrevistas, ele tá super empolgado dando entrevistas agora, e eu tô amando isso, ele tá muito feliz. Mas ele deu uma entrevista falando que ele improvisou uma cena, que pra mim é uma das melhores cenas do filme, que é já no finalzinho, quando ele abraça os outros dois Homem-Aranhas, já perto do final, né? Quando ele abraça os dois, e ele simplesmente deu um abraço e disse: "Eu amo vocês". Gente, eu queria só deixar um recadinho. Fale aos seus amigos que você ama eles. Não deixe passar a oportunidade. Tá parecendo um texto de despedida, né? Não tô me despedindo de ninguém, pelo amor de Jesus. Não tô querendo falar que ninguém vai morrer, não. Mas aproveita essas oportunidades, gente. É sério. Sempre que eu tô com meus amigos, sempre que eu tô com às vezes do nada, eu não tenho muito costume de fazer isso. Mas eu tento me esforçar ao máximo. E eu prefiro fazer isso em atitudes do que em palavras. Mas eu tento ao máximo falar e demonstrar isso aos meus amigos. Mas faça isso com os amigos de vocês. Faça isso com os familiares de vocês. Às vezes, assim, do nada, feito eles estavam lá no meio de uma luta, prestes a morrer ou matar, ele simplesmente deu um abraço nos amigos e disse: "Eu amo vocês". Então, que vocês não deixem passar essas oportunidades. Fale às pessoas que você ama elas. Amigos, amo vocês. Parando tu falar que ama a gente. Achei que ia vir achava ok. que vinha aí. Não, veio. gente. Não, tudo bem, não vou forçar. Era bom que fosse espontâneo. Não precisa falar mais. Mas, Eu obrigado, vou mandar Beto. o textão no grupo mais tarde. Beto, te amo, Eric, eu amo você. Que eu já tinha te falado isso no meio da gravação. Falo direto. Eu que falei Meu pra você Deus. no chat, eu acho. Nem lembro. Nicole, Liz, amo vocês. Aqui calado, esperando o meu. Inclusive, hoje, no dia dessa gravação, Nicole é pós-graduada. Ela se formou na graduação. João Peter Parker, estudante ainda.
Pois é, Peter Parker não tem nem ficha Aprovado. 19 e Nicole tem aí uma pós-graduação. E a bicha é braba, viciou. Mas é isso, muito bom. Eu não sabia que essa cena tinha sido improvisada. Por isso que Andrew Garfield é o melhor, gente. Ele a pessoa, eu gosto muito do ator e gosto muito do Peter Parker dele. Eu acho muito, muito amorzinho, assim. É o Peter Parker que eu tenho vontade de ser amigo, sabe? Eu também. Bem, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu fazer um apanhado bom do filme. Tem muita coisa a mais que a gente poderia falar, mas a gente ia passar horas aqui falando. E inclusive, eu até vi essa semana que vai sair no Blu-ray, né, esse filme, e vai ter 100 minutos a mais. E eu não sei o que é que tanto que vai ter a mais de história, se já tem tanta coisa. Eu vou pra Tudo Recife bem. e a gente vai se juntar pra assistir esses 100 minutos a mais. Se você comprar Blu-ray, por mim tá ótimo. Oxi, o torresmo tá podre. Será que vão ser mais 100 minutos de Demolidor? Eu espero que sim. Sim, por favor, sim. Eu amaria, não reclamaria. Gente, por sinal, não sei se seria legal a gente falar, né, da cena pós-crédito, que é o trailer de Doutor Estranho. e o Multiverso da Loucura, que vai ter até... Mano, todo Não, vai mundo ter até tá lá. eu. A gente vai estar lá. Eu tô lá de figurante nesse filme. Bendito Podcast tá lá. Mas vamos, olha, a gente já destilou ódio suficiente pelo fanservice e pelos erros da Marvel. Eu acho que eu não vou nem falar sobre esse filme do Doutor Estranho pra não abusar muito da boa Simplesmente vontade. a aqui, lenda irritar Tom muita Cruise gente. no MCU. Só isso que eu queria dizer. Caramba, isso aí vai ser bom. Nossa senhora. Eu não sei se eu tenho vergonha, se eu fico Obrigado, Nicole. calada. É por isso que eu tô sou calado. quieta mesmo. Mas é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até agora, que ouviu Israel, teve paciência para estar ouvindo Israel até agora. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Continue tendo paciência com a gente e acompanhe a gente no Instagram. Também vão vir outros episódios legais aí pela frente. Eu espero que vocês também gostem. Falem pra gente temas que vocês queiram, que vocês tenham interesse. Podem sugerir pra gente conversar aqui futuramente nos outros episódios. E é isso, galera. Até mais. Tchau. Gente. Tchau, gente. Vou costurar minha roupa. Gente. Do nada, quer costurar a roupa. É o meu uniforme do Homem-Aranha.